o discurso do Lula na ONU, e o presidente do Brasil é sempre o primeiro a abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, anual, sempre em setembro, e sempre no primeiro ano do mandato do presidente, é o momento para ele em que ele brilha mais na ONU, é o mais glorioso, é o momento em que ele vai acompanhado de uma comitiva grande, com pessoas do Congresso, com vários ministros, inclusive o da Fazenda, o Fernando Haddad, está lá o Arthur Lira, está lá o Rodrigo Pacheco, está lá o pessoal da Fiesp, não é? O Josué Gomes ofereceu um grande jantar de empresários para o presidente Lula e comitiva ontem à noite. Está lá o Olodum, que o Banco do Brasil está levando para fazer uma grande festa no Central Park. Ou seja, o Brasília se mudou para Nova York esta semana. E quais são, além dos pontos altos formais da agenda do Lula, que é o discurso de abertura na ONU, e os encontros bilaterais que ele terá com outros presidentes, destaco aqui o do Joe Biden e o do Zelensky, que acabou sendo confirmado agora à tarde. Além dessa agenda formal, você tem uma espécie de agenda do soft power brasileiro, não é? Nos Estados Unidos. Então, você teve o Haddad lá, o Haddad falou da principal notícia aqui hoje, que é a projeção do crescimento da economia, que nós vamos falar mais adiante, que aumentou a projeção, um sucesso total, o dólar caiu, e o Haddad já deu entrevista lá, já conversou com vários empresários, foi agora para um evento, eu acho que na Bolsa de Nova York, no mesmo carro que o John Kerry, o secretário lá americano, e o que o Haddad está dizendo de lá, lá para os investidores, olha, invistam no Brasil, porque o Brasil está num excelente momento, não é, da economia, o Brasil voltou, resumidamente, é isso. Então, é muito importante também, não só a agenda de Lula oficial. Na ONU ele vai falar, sobretudo, de meio ambiente, de economia renovável, economia verde, vai falar de defesa, de mudanças no Conselho de Segurança da ONU, para a qual ele já conseguiu um apoio do Biden, mas não da China. O Xi Jinping nem foi a essa Assembleia da ONU, mas, enfim, ele está avançando nessa reivindicação brasileira, e o outro compromisso, o outro encontro com os Zelensky, vamos ver o que aconteceu. A mídia estava divulgando muito aí que o Lula ofereceu 2 horários para o Zelensky, porque da outra vez, não sei se vocês lembram da reunião lá em maio do G7, se não me engano, iam encontrar, não deu certo, desencontrou, um botou a culpa no outro. Na verdade, foi o Zelensky que na hora que o Lula marcou, não foi. Mas, pelo que a gente sabe aqui em Brasília, desde semana passada, a chancelaria ucraniana está pedindo este encontro com o Lula. Então, não é bem assim que foi um oferecimento brasileiro, não. É um encontro que tinha sido adiado e que agora será feito, e acho que com muito menos estardalhaço, não é, do que pretendia anteriormente o Zelensky nas outras oportunidades. É um encontro normal da agenda. O Biden também é importante, por quê? Porque o Biden está em campanha eleitoral, e aí embutiu na agenda com Lula a questão trabalhista, a questão do trabalho, novo trabalho no mundo, não é? A precarização do trabalho, que é um assunto que o Lula também gosta muito, que está fazendo grupos de trabalho para tentar regular atividades e previdência para trabalhadores que não têm carteira assinada. Enfim, você tem aí um manancial de pauta. O presidente Lula se torna, com esse discurso, né, de abertura do Conselho da ONU, amanhã, o brasileiro que mais vezes ocupou, né, aquela tribuna, porque ele ocupou durante os 8 anos dos 2 primeiros mandatos, e agora pela 9ª vez, né, mais do que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, com quem ele estava empatado nesse púlpito, né, que é um púlpito precioso para a política externa brasileira. E ninguém mais que Lula, né, deu a devida dimensão, né, daquele palanque, a gente pode falar assim, né, para falar, né, da linha da política externa brasileira. E não será diferente amanhã. O Lula amanhã vai falar desse aspecto, da volta do Brasil ao circuito econômico internacional, com as suas pretensões, né, de voltar a dialogar com as potências internacionais, liderando um bloco, né, do mundo, um bloco do hemisfério sul, um bloco desse mundo em desenvolvimento, um bloco independente, né, e falando de forma altiva. Também vai falar de transição energética e meio ambiente. E aí, colocando o Brasil de volta, né, a essa cena internacional,
de onde ele saiu e vem paulatinamente regressando, né, tanto no aspecto, né, ambiental, compactuando e colaborando com as políticas globais, inclusive da ONU, né, em relação ao painel climático internacional, né, por episódios e fenômenos que nós já estamos vivendo, né, haja visto o que acontecerá no país agora, essa semana, começou hoje já no Rio Grande do Sul, o Brasil capturado por uma bolha de calor, né, e com previsão de temperaturas recordes, né, um calor, né, nunca antes registrado no sul do país, no centro-oeste do país, no sudeste do país, e com a possibilidade da ocorrência de novas tragédias ambientais no Rio Grande do Sul esta semana, um novo ciclone, novas enxurradas em razão do choque climático, né, e o Lula vai falar sobre isso. E também sobre transição energética, né, com o país liderando, né, numa política de uma Petrobras restaurada, de uma Petrobras pacificada consigo mesma na liderança do mercado energético do hemisfério sul, como uma empresa de alta tecnologia e com diversas possibilidades de mercado, né? E aí esse Lula, que também entra no cenário internacional, Helena, porque ele foi procurado pela chancelaria ucraniana, né? O Zelensky foi atrás da chancelaria brasileira, né, para, de uma forma quase que desesperada, né, promover a reunião que o Lula vinha tentando, vinha dizendo que estava disponível a fazê-la há 4 meses, né, em diversos episódios diferentes, né? E aí decidiu receber o Zelensky, marcou a entrevista com o Zelensky, a conversa com o Zelensky, para logo depois da conversa com o presidente americano Joe Biden. E o Biden, que vai secundar o discurso do Lula na abertura da conferência do Conselho da ONU, né, o Biden vai colocar os Estados Unidos como nação concordante com o pleito brasileiro de 60 anos, que é a ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para mais do que 6 países, e o Brasil se coloca para integrar como membro efetivo do Conselho de Segurança, né? Esse é um pleito que vem de décadas, né, da diplomacia brasileira, que foi muito perseguido no período dos governos do Fernando Henrique Cardoso, no período dos 2 primeiros governos do Lula, né, e que depois virou fumaça, né, no período do Temer e do Bolsonaro. E agora volta com força total e com uma possibilidade muito real de, enfim, né, ser acatado. Então, o Lula amanhã terá, Helena, você e o Mário Vitor irão transmitir e comentar amanhã, de manhã, né, enquanto ele estiver ocorrendo online, ao vivo, né, o discurso do Lula, e nós teremos amanhã, e quem puder assistir aqui pela TV 247, assista, né, porque nós teremos um momento diferente e especial da diplomacia brasileira nessa viagem que está consagrando a trajetória do primeiro ano de mandato internacional do presidente Lula nesse seu terceiro mandato.